Então, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela presença. Meu nome é Verônica, eu sou professora aqui no PPG-Com da PUC Minas e também do curso de jornalismo e sou uma das editoras da revista Dispositiva, que é cogerida pela PUC Minas e pela UFMG, motivo pelo qual nós estamos aqui com convidados das duas instituições para o lançamento do dossiê Em Busca de um Local, que foi publicado no segundo semestre de 2024 e foi uma parceria super bem-sucedida, mais uma parceria bem-sucedida aqui entre as duas instituições. Queria registrar que é uma alegria imensa estar aqui com vocês e, embora o motivo do nosso encontro seja o lançamento do dossiê, eu vou gastar alguns minutinhos para fazer uma fala inicial, para contextualizar quem conhece ou não conhece o projeto, por que nós estamos fazendo essa gravação, disponibilizando esse debate online também para quem está interessado pelo tema das historiografias da mídia, da história da mídia, do local, do regional e do geográfico em relação ao jornalismo. Esse dossiê foi editado ainda em 2024 pelo professor Bruno Guimarães Martins, da UFMG, que está aqui, e pelas professoras Cristina Ferraz Mussi, da UFJF, e Raquel Bertol, da UF. Conta com uma riquíssima colaboração da professora Jaqueline Deolindo hoje na discussão em torno do lugar simbólico, geográfico e historiográfico do jornalismo. Antes, porém, de entrarmos nesta temática, gostaria de utilizar esses minutinhos iniciais para fazer uma breve reflexão sobre um projeto que reflete o compromisso de uma equipe muito especial com ações de popularização da ciência e valorização da produção acadêmica em comunicação, que é o projeto de divulgação científica da revista Dispositiva. A gente está encerrando esse projeto agora, nesse mês de abril, então achei importante fazer uma fala de conclusão sobre esse momento. Nós todos sabemos que vivemos em tempos em que a ciência e a informação circulam de forma acelerada em plataformas diversas e dispersas, disputando espaço com a desinformação e a confusão algorítmica que não privilegia a circulação dos conhecimentos acadêmicos, nem mesmo para públicos não especializados. Quando pensamos em fazer divulgação científica, elencamos públicos e objetivos e tentamos superar esse desafio, além de romper com barreiras históricas da comunicação acadêmica, que costuma afastar da discussão as pessoas consideradas os outros, os comuns, os não especialistas. E é, de fato, cada vez mais urgente ampliar o alcance desses debates produzidos por pesquisadoras e pesquisadores da comunicação. Em 2022, quando fomos agraciados com recursos para o projeto da comunicação e divulgação científica, plataformas de mídias sociais para a popularização do conhecimento da revista Dispositiva, que veio de recursos de edital de apoio a ações de divulgação da ciência da FAPEMIG, a quem nós agradecemos pelo financiamento, iniciamos o planejamento de uma estratégia de divulgação que se propunha a ir além da publicação dos artigos, pretendia explorar novas linguagens, formatos e plataformas até então inexistentes para a revista. Entre as principais ações desse projeto, destacam-se 3 eixos fundamentais: a presença digital da revista, a produção de conteúdos acessíveis e a articulação com diferentes públicos. No ambiente digital, investimos na reformulação da identidade da Dispositiva, criamos perfis em mídias sociais, realizamos entrevistas com autores, tudo isso para tentar instigar o interesse pelos temas abordados. Cuidamos, inclusive, para que as fotos das autorias circulassem em posts no Instagram, para que as pessoas pudessem curtir e compartilhar também os rostos de quem faz ciência e seus sorrisos, enquanto publicam conosco. O projeto também se ancorou em uma perspectiva crítica da comunicação científica, reconhecendo desafios da plataformização da ciência e as disputas sobre acesso ao conhecimento. O compromisso da Dispositiva é não apenas difundir esses conhecimentos, mas também fazê-lo de forma ética, inclusive engajada. Hoje, a Dispositiva está presente em diversas plataformas digitais, incluindo Instagram, LinkedIn, Facebook, academia.edu. Podem nos procurar por lá, curtir, deixar seu like. Além disso, a gente conta com um canal no YouTube, onde são disponibilizados vídeos de eventos de lançamento como esse. E investimos na produção de um podcast, o Dispositivo, que traz conversas instigantes com autores e especialistas da área. Na newsletter Correio da Dispositiva, oferecemos uma curadoria cuidadosa de conteúdos, escrita por mestrandos, doutorandos, como parte de ações de formação para a divulgação científica. E eu já aproveito para convidar os mestrandos, a mestra aqui presente, e todos que quiserem colaborar conosco nessa empreitada. Chegamos até aqui com conquistas importantes, mas sabemos que os desafios permanecem. Manter um projeto de divulgação científica exige persistência, equipe engajada e adaptação constante. O cenário da comunicação da ciência está em transformação e precisamos continuar explorando esses formatos, expandindo o público e consolidando iniciativas como um espaço de diálogo aberto e crítico. Reafirmamos que a ciência precisa estar aberta, dialogar com diferentes vozes, reconhecer e contribuir ativamente para a construção de uma sociedade mais justa e crítica. Com essa iniciativa, a Dispositiva não apenas publica conhecimento, mas se posiciona como um agente ativo que quer construir processos de divulgação científica mais democráticos.
Agradeço aqui a cada membro da equipe, aos autores e autoras, editores e editoras convidadas, pareceristas, todos que confiam no nosso trabalho e a todos que acompanham e apoiam essa jornada. Gostaria de finalizar expressando minha profunda gratidão a toda a equipe da Dispositiva, que, com dedicação e criatividade, tem trabalhado incansavelmente para transformar esse projeto em realidade. Agradeço aos meus colegas editores, Pablo, Carlos Alberto, as editoras Luciana e Ana Karina, e também a quem veio antes, a professora Silvana, da PUC-Minas, e o professor Carlos D'Andrea, da UFMG, no período desse projeto, quando iniciamos essa parceria de cogestão entre as duas universidades. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram conosco na equipe de apoio editorial e divulgação científica. O Eduardo, o Zeca, o André, o Samuel, a Gracila e a Adriele. Este projeto não teria sido nada sem vocês. Seguimos juntos na missão de tornar a ciência mais acessível e presente no cotidiano das pessoas. Muito obrigada. Vamos ao evento. Então, eu queria convidar agora para compor a mesa os nossos convidados. Vou começar chamando o professor Bruno Martins, que é professor associado do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação da UFMG, doutor em Literatura pela PUC-Rio, mestre em Comunicação pela UFMG, autor dos livros Tipografia Popular, Potências do Ilegível na Experiência do Cotidiano e Corpo Sem Cabeça, o Tipógrafo Editor e a Petalógica. Ele pesquisa a história dos meios de comunicação a partir de uma perspectiva material e estética, especialmente nas relações entre mídia, literatura, história cultural. Membro do Express, grupo de pesquisa em historicidade das formas comunicacionais, participa da rede de grupos de pesquisa em comunicação, historicidades e é membro da rede latino-americana de cultura gráfica. Muito obrigada, Bruno, pela presença. E chamo também a professora Jaqueline Deolindo, nossa convidada, que é professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas da UF, Universidade Federal Fluminense. Ela é doutora e mestre em Comunicação pela UERJ, coordena a pesquisa Desertos de Notícia, a Comunicação em Pequenas Cidades Fluminenses, vinculada aos grupos de pesquisa Geografias da Comunicação, da UERJ, e Laboratório no Ar, da UF, ambos vinculados ao CNPq. Ela desenvolve atividades relacionadas aos projetos institucionais, fortalecimento da pesquisa e da formação de qualidade do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Ambiental e Políticas Públicas, e internacionalização, fortalecimento de redes e divulgação da produção científica. Muito obrigada, Jaqueline, pela presença. Eu vou passar a palavra para vocês agora e fiquem à vontade para proferir as suas falas. Vou convidar o professor Bruno Martins para começar falando para a gente sobre o dossiê da Dispositiva. Se você quiser, pode pegar aí. Muito obrigado, Verônica, pela apresentação, pela introdução ao evento, assim, né, pelo convite. Eu acho que essas parcerias interinstitucionais são muito relevantes, muito importantes, né? Esse início que o Carlos D'Andrea, né, a história mais ou menos que nós tínhamos teve várias revistas lá no programa, né, mas tinha uma revista, a revista Devires, ela acabou sendo descontinuada e foi avaliado que, enfim, que haveria necessidade de ter uma revista vinculada ao programa para fazer a divulgação científica, enfim, que a Verônica tem se engajado nessa questão muito seriamente, né, Verônica, e escrito sobre isso e pensado sobre isso. Acho que é uma questão extremamente importante, assim, né? Como que você, enfim, como que esse conhecimento que é produzido, né, dentro da universidade, às vezes em pesquisas, né, ou que seja no campo da geografia, da própria comunicação, que muitas vezes se confunde com a crítica cultural, mas tem a sua particularidade, né, como é que esse tipo de conhecimento vai habitar, né, o debate público, assim, né? Então, esses tipos de ações, por menores que eles sejam, assim, né, às vezes a gente tem aqui o público muito restrito da pós-graduação em comunicação, que acaba sendo o principal público, mas mesmo assim eu acho isso bastante relevante. Isso acaba vazando, né, de uma forma ou de outra, e eu acho extremamente importante você, né, enfim, alimentar essas redes assim com um discurso que seja um discurso produzido, né, na universidade a partir de certos critérios científicos, assim, né, vamos dizer, que obviamente se contrapõem a outros discursos e
vão coabitar ali nessa rede digital. Eu até fico pensando, às vezes, que a gente é sério demais, assim, né? Outro dia eu estava numa reunião lá do selo PPG-Com, né? Lá na UFMG a gente tem 2 ações de divulgação científica institucionais, que são a revista Dispositiva, com essa parceria, né? E o selo editorial, que publica livros da área de comunicação, livros digitais, gratuitos, etc. E fiquei pensando, a gente sempre pensa nessas formas de divulgação, né? Que tem o newsletter, tem aqui o canal do YouTube, a gravação, os eventos, que são muito importantes. Assim, eu fiquei pensando que eu estava vendo uns memes sobre doutorandos, mestrandos. Vocês já viram isso no Instagram? Deve aparecer para vocês. Assim. É muito divertido, assim, né? É uma coisa... alguns são bastante divertidos, assim. E eu acho que a gente deveria aderir a essas formas também, assim, né? Essas formas, a essa memética, né? De uma forma positiva. Não que isso vá viralizar, né? Mas eu acho que, às vezes, a academia ela é pouco aderente, né? A essas formas mais em loop, mais humorísticas, né? Mais meméticas, assim, de crítica, mas eu fico pensando, eu estou tentando convencer o pessoal do selo a gente fazer umas ações nesse sentido, assim, né? Vamos ver se vamos conseguir. Né? Mas aqui a minha fala ela vai ser, enfim, eu não preparei slides, assim, é uma fala muito conceitual, assim, que eu fiquei pensando em mais, eu acho que, para além de eu dar uma breve passada, assim, né, no artigo, quer dizer, na introdução que nós escrevemos, né, em conjunto, a Raquel Bertol e a Cristina Mussi, né, eu pensei em relatar para vocês algumas anedotas ou algumas, vamos dizer, os bastidores, né, como que funciona, né, essa coisa do dossiê. Né, eu acho que, às vezes, quando você está lá, né, como estudante da pós-graduação, você fica pensando, nossa, aí eu vou ter que organizar um dossiê, como é que eu vou ter que organizar um livro, como é que isso acontece e como é que isso funciona. Enfim, os lugares mais perigosos da universidade são os cafés, né, vocês devem imaginar isso. Né, quando um colega, né, te convida para tomar um café, às vezes você tem que tomar bastante cuidado. Então, certo dia, o Carlos da Andréia me convidou para tomar um café, né? E, enfim, ele é meu amigo, né? Também, enfim, para além de ser meu colega. E lá no café ele falou, bem, que eu estou lá na Dispositiva, né, e tal, e a gente precisa de organizar um dossiê. Aí, a partir desse momento, você está imediatamente convocado, né, escalado para pensar um dossiê. E é mais ou menos assim, né? Não foi uma coisa, enfim, que voluntariamente, assim, né? Eu tive uma grande ideia para organizar um dossiê. É claro que ele sempre o bom anfitrião, né, aquele que vai te convidar da forma adequada, vai falar, bem, mas seu trabalho, né, tem isso, tem aquilo e tal, você pode desenvolver essas questões. Enfim, meu trabalho, como a Verônica disse rapidamente, assim, ele sempre está ligado, de alguma maneira, à questão da história material, da forma midiática, das formas da mídia ao longo da história. Então, essa é uma preocupação constante. E, mais recentemente, eu tenho me sensibilizado para essa questão do território, de uma tentativa. Eu acho que às vezes a gente entra em algumas batalhas assim que não são exatamente contra moinhos, assim, né, como Dom Quixote, assim, né, mas são os moinhos da comunicação. Um dos moinhos que eu acho que existe é esse, né, da não historicização, né?
especialmente no jornalismo, você tem uma tendência a um presenteísmo, enfim. Quando se contextualiza historicamente, parece que, sim, se você volta 10 anos atrás, já é um esforço assim, né, absurdo. Então, acho que há uma tendência a se falar do presente, né, sem se recorrer a uma historicização, e eu acho que isso eu acho que isso enfraquece muito as análises, né, em geral, né. Eu diria que isso eu acho que isso torna até o próprio jornalismo, né, o próprio fazer jornalístico, às vezes, um pouco repetitivo, né. Para quem o Elton, por exemplo, já lê jornal, já deve ter praticamente, né, um meio século assim, né, que ele é leitor de jornal, né, diário, né. Então ele certamente ele já viu, né, as mesmas notícias, o mesmo tratamento, a mesma falta de dissociação entre notícias que pode ocorrer de uma forma muito recorrente. Então, eu acho que uma das batalhas, né, desse dossiê, de algumas batalhas, vamos dizer, intelectuais que você compra por prazer, né, não por prazer, por você justamente acreditar que isso vai incorrer, né, numa produção, vamos dizer, científica mais consistente. Então, uma dessas batalhas que eu compro, assim, né, é essa questão dessa visão historicizante, né, a partir dos meios de comunicação. Claro, a comunicação, que a gente, obviamente, sempre vai defender, né, mas estamos aqui na comunicação. Quando eu fui defender o meu doutorado, né, enfim, havia uma historiadora na banca e ela disse assim: bem, o que você faz não é história. Eu falei assim: ainda bem, né, porque, enfim, não era essa a minha ambição, assim, né. Então, às vezes, eu acho que há por vezes, alguma resistência, né, de outros campos, assim, com você se apropriar, né, por exemplo, de uma espécie de eu acho que tem projetos diferentes, né. O próprio dossiê demonstra isso, assim, por exemplo, artigos que ambicionam, vamos dizer, fazer história da mídia, né. Um projeto como, por exemplo, o projeto da Marialva, ele é um pouco mais próximo de uma história convencional. Não é convencional porque ela é muito esperta, né, muito inteligente, então ela se abre também para outras narrativas, mas um projeto como esse livro que o Elton resenhou, né, que eu participei junto com o Nuno, com o PH, com outros colegas, né, sobre a história da imprensa no Brasil, né, com esse título, que tem um título convencional, a gente pôs uma resenha no dossiê. Você tem essa visão, que é uma visão que eu acho que é extremamente importante, né? A gente não pode acreditar, por exemplo, que só o Carlos Rizzini ou o Nelson Werneck Sodré, né, que escreveram textos clássicos sobre história da imprensa, que todos nós ou o Ciro Marcondes, ou enfim, ou José Marques de Mello, né, com a história social da imprensa, enfim, né, que são textos clássicos que a história se finalizou ali, né. A história, ela é uma atividade constante, ela é um campo de batalha constante, política inclusive, né, e ela tem que ser refeita, reescrita, revisitada, relida constantemente. Então, um trabalho como esse da Marialva, ele tem um valor, né, no sentido de, o próprio Elton destaca isso lá no artigo, dessa heterogeneidade, né, que você deve acionar para compreender a história, né, de um dispositivo como a imprensa, né, no momento, a partir do momento contemporâneo, né. Então, essa batalha da história, né, eu acho que é uma batalha constante, né, e eu acho que dentro da comunicação, mesmo que existam pesquisadores, a gente faz parte lá da rede Historicidades, tem a rede Alcar, né, enfim, tem essa outra, enfim, existem redes que
tematizam essa questão da história, mas, mesmo assim, muitas vezes, em eventos de grande porte da comunicação, quando você participa, e a gente sempre participa, né, Compós, Intercom, muitas vezes há um ponto cego em relação a essa historicização dos dispositivos midiáticos e da relação, né, da centralidade, né, por exemplo, da comunicação, né, para a história. Né, um historiador não pode escutar isso, né, mas na formulação do Luhmann, lá, né, do Niklas Luhmann, um sociólogo, né, que a gente leu por algum momento, ele propunha isso, né, enfim, comentado pelo Gumbrecht, assim, né, que a história das formas da comunicação deveria substituir a história ela mesma, né? Então, enfim, claro que isso é uma coisa meio retórica, né, mas eu não deixo de acreditar que há puxando a sardinha, né, para a nossa brasa, assim, né, é preciso de entender que a mudança nas formas de comunicação, né, ela implica em mudanças sociais, né, bastante significativas, como a gente tem visto, né, com essa mudança, por exemplo, do digital em suas várias camadas, né. Então, essa é uma pequena, né, questão, né, que esse dossiê quis abrir, né, instigar os pesquisadores, né, a se aproximar dessa temática, né, que eu acho extremamente válida. Então, qualquer exercício de historiografia da mídia, né, ou a apropriação da história, né, para pensar a mídia, para pensar o presente, eu acho que é muito importante, né. Para além disso, eu estou vendo o Daniel aqui, né, enfim, eu estava dando uma disciplina para os calouros, né, começando já, claro, já no primeiro mês, né, e, enfim, eu pedi para eles fazerem um pequeno exercício de relacionar um acontecimento histórico com um dispositivo midiático, e vários deles, né, mencionaram como acontecimento histórico o Holocausto, né, o Holocausto dos judeus e etc. E um outro movimento que esse dossiê se propõe é essa questão de territorialização, né, porque a comunicação ela promove, obviamente, a desterritorialização, né? Então, o que a comunicação promove é uma espécie de deslocamento espacial, né, espaço-temporal. Então, você, né, a partir esse vídeo que está sendo gravado para a posteridade, né, nós até assinamos um documento aqui, né, autorizando, né, o uso dessas imagens para o próximo século, assim, né? Então, se o YouTube não acabar, como o Orkut acabou, né, enfim, essas imagens vão estar ali, né, no canal, né, da Dispositiva por muito tempo e vão poder escutar a nossa voz, né, no futuro. Então, a comunicação tem essa capacidade, né, de deslocar. As pessoas não vão saber exatamente, né, como é que era esse prédio, como é que a gente era, vão ter uma ideia só a partir do que está ali, né, registrado. Então, é claro que esse deslocamento é uma das grandes particularidades do meio de comunicação, né, um deslocamento espaço-temporal, né, que a mídia promove. Mas o que eu tenho também insistido, né, em todo tipo de aproximação, de análise crítica a partir da comunicação, essa necessidade de territorializar. Então, voltando ao nosso exemplo aqui do Daniel, que publicou aqui no nosso dossiê um campo de concentração cearense inusitado, né? Quer dizer, pouco conhecido, né? Eu acho que é esse tipo de territorialização que é importante, né? Enfim, claro que o Holocausto é muito importante, né? Mas é muito importante também você pensar, enfim, sei lá, no campo, naquele filme, por exemplo, Corações Sujos, né? Que tem os campos de concentração,
da comunidade nipônica que ocorreram, né, no interior de São Paulo, ou os campos de concentração da seca, que é isso que eu estou chamando de uma espécie de territorialização. Claro que pode ser numa escala mais nacional, mais microlocal, né? Eu acho que isso aproxima, né, aproximar, né, o debate crítico, né, as grandes questões da história, né, as grandes questões da comunicação, da mídia, né, de um território onde você esteja, de fato, habitando, né, e onde, de alguma maneira, aquela questão, claro que te afeta mais diretamente. Claro que há toda a ideia de um espaço midiático, uma esfera pública mais abstrata, de um espaço imaginário, né? Enfim, de uma batalha de linguagem, mas eu acho que sempre essa tentativa de territorializar, né, ela pode tornar a crítica um pouco mais contundente, um pouco mais cortante, por assim dizer, né? Incisiva, né? Talvez mais efetiva, né? Pelo menos essa é a minha esperança. Eu acho que é claro que isso não desvincula, né, a crítica de toda essa questões macro questões temporais do antropoceno, do global, assim, né? Mas que, de alguma maneira, esse esforço, né, vamos dizer assim, né, uma pessoa que está dizendo nessa chave do antropoceno é o Krenak, né, que está aqui, né, no Vale do Rio Doce. Assim, se você pega aí, né, o trem para ir para Vitória, né, você vai passar ali no quintal da casa dele. Então, de alguma maneira, isso está mais próximo, né? Eu acho que é importante ter essa noção de que a microação, né, enfim, o Krenak ascendeu por vários motivos, mas inclusive por ele ter entrado na Academia Mineira de Letras, né, para depois entrar na Academia Brasileira de Letras, enfim. Claro que isso é uma questão muito tolinha, né, de território, né, o poeta municipal, o poeta né, para citar o Carlos Drummond de Andrade, mas, enfim, a questão é que o olhar, assim, às vezes, para o vizinho, para o que está próximo, assim, né, que pode estar dizendo de grandes questões, né, do futuro ancestral, ou do antropoceno, ou de questões que tocam todo um território ampliado, mas se ele está próximo ali de você, eu acho que isso você ganha, né, com a sua, vamos dizer, ganha em incisão crítica, né? Eu acho que a crítica ela fica mais incisiva. Então, um objetivo, né, desse... claro que isso também pode ser pensado em termos corporais, né, o corpo como território, etc. Mas a questão é que, quando a coisa se territorializa, né, mesmo que o movimento do meio de comunicação seja de desterritorialização, acho que é justamente por essa oscilação, assim, né, que eu acho que a crítica ela fica mais interessante, né? E eu acho que, de alguma maneira, isso enfim, esse foi o objetivo, né, na concepção desse dossiê, assim, né, junto com a Raquel, com a Cristina e tal, com as nossas discussões que foram sendo definidas mais ou menos nesse sentido. Eu acho que eu já devo ter falado o tempo suficiente, né, ou não? Não, enfim, a questão, o título, né, da nossa abertura é esse, né, espaço, mídia, tempo, né, isso foi, antes eu queria que isso tivesse, antes era só espaço-tempo e um subtítulo, que isso é inspirado nessa né,
o Dewey, né, o John Dewey, o pragmatista, né, que é muito lido na comunicação, né, esse tipo de filosofia da linguagem que incorporou a experiência, ou que deu origem ao, né, lá no nosso departamento muito mencionado o paradigma relacional, né, que tem a ver com essa relatividade, de fato, do espaço-tempo, né, que tem a ver com a teoria da relatividade, né, quando você não pode mais pensar essas duas instâncias como categorias separadas. Então, é isso que, de alguma maneira, também, né, nesse espaço mídia-tempo, esse pequeno artigo que nós colocamos lá, né, eu tento fazer uma breve, né, um breve passeio, assim, né, uma tentativa de localizar, né, esse tipo de pensamento que, ao mesmo tempo, considera, né, a questão espacial e a questão temporal como algo, vamos dizer, indiscernível ou inseparável. Não é possível pensar o espaço sem o tempo, nem o tempo sem o espaço. Então, todos esses movimentos de territorialização da crítica, né, ou de historicização, né, da própria mídia, eles vêm um pouco inspirados nesse esteio, assim, né? Então, aí tem o pragmatismo e depois, enfim, outras claro que eu mencionei coisas que são lidas na comunicação, né, e que, de alguma maneira, incorporam, né, esse tipo de conceito, que é um conceito, de fato, que ele muda muita coisa, né, a partir do início do século XX para cá, né, que é justamente quando o pragmatismo surge, no esteio desse tipo de transformação. Aí, enfim, eu acho que aí eu falo do cronótipo bakhtiniano, a transculturação do Fernando Ortiz, que são a transculturação. Acho que eu sempre gosto de fazer propaganda da transculturação, assim, porque eu acho que é um antropólogo cubano, né, que nos anos 40, né, 1940, que ele publicou esse livro, né, ele, de alguma forma, inaugura um pouco, com radicalidade, essa dinâmica decolonial, né? Então, a inversão, né, de você pensar que a Europa não seria nada sem o tabaco e sem o açúcar, né, sem o cacau, por exemplo, né, enfim, né, você pensando em outro tipo de uma cultura que migra a partir de objetos, né, de coisas, né, e que transforma uma outra cultura, né, esse tipo de pensamento invertido que ele propõe. Claro que eu estou caricaturizando aqui o pensamento dele, é um pouco mais sofisticado, mas coisas de uma cultura que sempre se transforma e pensada, por exemplo, a partir de uma perspectiva caribenha, né, um cubano, enfim. Eu acho isso extremamente interessante. É isso que, de alguma forma, né, eu acho que tem a ver com claro que aí num nível muito alto, assim, de você territorializar a crítica, né, de você se colocar, né, diante de toda uma tradição a partir do seu lugar, né? Então, acho que isso tem a missão, de alguma forma, de transformar as coisas e assim por diante. Depois virada linguística e Foucault, eu não vou falar sobre isso, está lá no artigo, né, mas eu diria que todas essas transformações, assim, elas poderiam ser colocadas nesse esteio, assim, né, de perceber o espaço e o tempo, né, como algo, de alguma forma, né, indiscernível. Obrigado. Ok. Bom, boa noite a todas e todos. Eu não tenho a eloquência do professor Bruno, então eu trouxe a minha fala escrita. Aí me disseram que eu estava com a tampa do computador, né, Luiz, no rosto. Então, só me diz até onde eu posso abrir assim, tá bom? Então, tá. Bom, eu quero parabenizar a vocês pelo dossiê.
achei muitíssimo interessante. Eu não cheguei a saber dele se não tinha mandado o texto para avaliação, porque eu ia gostar bastante. Eu fiquei muito empolgada quando a professora Fernanda Nalon e a professora Verônica me convidaram, né? Hoje o dia está sendo todo em torno da discussão do local, do lugar. Participei de uma banca mais cedo, né, da Stephanie, e agora essa mesa, né, tão prazerosa. Bom, eu fui convidada para poder falar um pouco sobre a minha pesquisa, que envolve a questão do lugar. Todo o meu trabalho de pesquisa, eu estava pensando a respeito disso recentemente, porque acho que a gente só consegue ter uma noção mais clara da nossa trajetória no tempo, né? Então, eu estava pensando que, desde a graduação, eu pesquiso o local, eu pesquiso o lugar, quando, na verdade, eu nem sabia disso, né? Então, na minha graduação, eu desenvolvi um meio de comunicação local. No mestrado, eu pesquisei como que os jornalistas da região trabalham as questões éticas, os limites da ética na prática profissional na região, né? E, no doutorado, eu estava muito interessada em saber como que os jornais do interior se sustentam e por que eles estão onde eles estão, como que a condição do lugar afeta a sustentabilidade e define se esses jornais vão sobreviver ou não, né? Ou ajudam a definir, ou ajudam a influenciar. Eu levantei essas hipóteses e fui para campo. E o meu foco foram os jornais diários e os portais de notícia do interior do Estado. E eu fui fazer pesquisa de campo, e eu viajei bastante, e, em algumas dessas pesquisas, eu observei cidades que não tinham meios de comunicação. E eu queria pesquisar aquilo também, mas não podia, né? Porque você tem que dar conta da pesquisa do doutorado, tinha que entregar. Eu falei, não, isso fica para o futuro. E aí o futuro chegou, né? E é isso que eu tenho me dedicado há alguns anos, mas principalmente desde 2021, porque, da defesa do doutorado até 2021, eu estava fazendo outras pesquisas na universidade, né? E, quando eu iniciei o trabalho com essas cidades de interior muito pequenas, que, em sua maioria, não têm meios de comunicação, é que eu fui prestar atenção no termo comunicação local, jornalismo local. E eu levantei uma pergunta cuja resposta eu venho perseguindo já ao longo desses anos, que é: que lugar é esse? De que lugar que a gente está falando quando a gente fala de jornalismo local, de comunicação local? Certo? Então, eu vou proceder aqui à minha fala, tá, gente? Eu espero ficar dentro do tempo. Tem aqui algumas linhas de corte, caso seja necessário. Eu gostaria de apresentar para vocês, rapidamente, ou um pouco, o conceito de lugar com o qual eu venho trabalhando, falar como que tem crescido as pesquisas nesse campo, no campo da comunicação local e do jornalismo local nos últimos anos. Trabalhei no levantamento recente de um livro que eu escrevi com a minha orientadora do doutorado, a professora Sônia Virgínia Moreira. Está para ser lançado agora, a gente fechou ele em 2024. Apresentar algumas agendas de pesquisa para quem se interessa por esse tema, né, e contar um pouquinho de como tem sido o meu trabalho em cidades com até 10 mil habitantes do interior do Estado do Rio, que é onde as minhas pesquisas atualmente têm acontecido. Não a gente estava comentando na banca da Stephanie, né, não é um tipo de tema sobre o qual as pessoas queiram se debruçar. Geralmente, a pesquisa sobre jornalismo local ela é muito marginalizada dentro da academia. Muitas vezes, as pessoas pesquisam o jornalismo local ou uma mídia local, mas não elaboram essas questões. A gente tem uma bibliografia que é importante, né, mas que não é vasta, como, por exemplo, quando a gente fala de comunicação e linguística, comunicação em semiótica, comunicação em política, comunicação em cinema, né? Mas a gente vem construindo, então, esse trabalho, né? Quando eu falo a gente, eu e alguns colegas que têm se dedicado com mais afinco a isso. Então, vamos lá. Todos os dias, em diversas ocasiões, aplicamos um sentido de lugar extraído e alimentado do senso comum.
Na pesquisa em comunicação, mesmo quando tratamos do trabalho que fazemos, observação do jornalismo memória local, pesquisa sobre a mídia do lugar, estudos dos padrões locacionais das indústrias da cultura ou de mídia, o impacto dos dispositivos geolocalizadores, etc., não necessariamente teorizamos sobre que lugar é esse que define as nossas atividades científicas. Em geral, para o comunicólogo, lugar tem a ver com empiria, ou seja, a localização do objeto de investigação, ou ainda com onde o fato se dá. Em alguma medida, também tem a ver com lugar de fala. No entanto, para o pesquisador que desbrava as searas da geografia, e esse é o meu caso, existe a necessidade de problematizar a palavra, estranhá-la, ampliar a compreensão que se tem dela, ou melhor, conhecer como ela é conceituada por um campo que se especializou em pensá-la, a geografia. Lugar é um conceito que não é originalmente da comunicação, né? A geografia reclama. Claro que nenhuma disciplina é dona de conceito nenhum, né? Mas, assim como nós elaboramos o conceito de comunicação e de mídia, a geografia, né, desenvolveu conceitos que nos servem, né, como ferramental. Daí que lugar passa a ser não mais uma palavra, ou onde, simplesmente. E, ultrapassando a marca do senso comum, revela-se como um conceito complexo. Se nós aprendemos esse conceito-chave, podemos fazer outra abordagem do nosso objeto de estudo. Podemos redirecionar nossa atuação no campo e podemos orientar de modo inovador nossas questões de pesquisa. Assim como o conceito de lugar, qualquer outro conceito que a gente traga para perto e que nos ajude a responder perguntas novas ou a fazer perguntas novas. Em 2019, iniciei meus estudos sobre o conceito geográfico de lugar, mas como forasteira do campo onde originalmente ele é pensado. Parti do campo da comunicação para investigar como ocorre a apropriação social do homem sobre a realidade, sua ação comunicativa e prática política, em lugares em que o conhecimento dessa realidade é mediado pela informação jornalística, ou que sofrem com a escassez dela. O lugar, portanto, é assumido, na minha pesquisa, como um conceito geocomunicacional, para usar as palavras do colega Paulo Celso da Silva, que coordena comigo o GP Geografias da Comunicação da Intercom. 3 autores me ajudaram a definir esse lugar do qual estamos falando, e aí eu gostaria de apresentá-los a vocês, né, caso vocês ainda não conheçam, tenham interesse para pesquisas futuras. O primeiro deles foi Yu-Fu Tuan, que nos diz que o lugar é um centro de sentido. Em suas palavras, lugar encarna as experiências e as aspirações das pessoas. Lugar não é somente um fato para ser explicado em um quadro mais amplo do espaço, mas é também uma realidade a ser clarificada e compreendida a partir da perspectiva das pessoas que lhe dão sentido. Esse é um trechinho de um texto do Tuan, de 79. A construção desse sentido de lugar, ou melhor, do próprio lugar, segundo Tuan, ocorre no tempo. É justamente o tempo a condição para que as pessoas que habitam o lugar imprimam nele as mudanças que vão lhe conferir personalidade. Esse sentido de lugar também passa pela estabilidade que determinado ponto do espaço é capaz de fornecer aos que a ele convergem. Desse modo, o lugar é ancoragem, é um pequeno mundo, e o que o cria é a rede intangível de relações humanas. Outra autora que me valeu muito, tem me valido muito, é Annie Butmer, que nos fala do lugar como lar e horizonte de alcance, um texto publicado no Brasil em 2015. Butmer, bebendo na fenomenologia, se preocupa em produzir um pensamento crítico-analítico para abordar as experiências vividas no lugar. Segundo a autora, o lugar, em sua formação, está profundamente ligado à identidade da pessoa. A geógrafa apresenta como uma de suas preocupações as tensões crescentes que reforçam a diferença entre os lugares, tensões estas provocadas pelo desenvolvimento científico e tecnológico, pelos transportes e pela comunicação, que promovem o encurtamento das distâncias, um consequente choque cultural e a falência do lugar enquanto horizonte de alcance que seus habitantes têm em comum. Essa tensão, que altera o cotidiano e os gêneros de vida, põe em questão o sentido de lar conferido ao lugar, opondo os de dentro aos de fora.
Outro autor é Edward Helf, que fala do lugar como fenômeno e identidade, mas o faz de uma maneira crítica e enfatiza sua abordagem à dimensão política. Eu gosto particularmente desses autores porque eles não oferecem para a gente uma ideia de lugar romantizada. Então, uma das chaves de leitura que eles nos oferecem é pensar todos os problemas que advêm do lugar, que atravessa o lugar, inclusive por conta dos avanços tecnológicos, da globalização, das disputas políticas, da exclusão, da gentrificação, né, de fenômenos como a gentrificação. E muitos desses autores têm sido usados para pensar, por exemplo, as cidades inteligentes. Então, não se trata só de estudar cidades pequenas, como é o meu caso, mas outros pesquisadores brasileiros, como o próprio Paulo Celso da Silva, vem pensando o lugar na grande cidade, né? O que a grande cidade, nos seus pedaços, para citar aqui um termo que o Elton trouxe, né, mais cedo para a gente, do Magnani, fazem dele, né? Bom, então, nas palavras de Edward Helf, o desejo político de pertencer a algum lugar e de participar de suas tradições pode alimentar tentativas de exclusão sistemática de todos aqueles que se acredita que não pertencem a esses lugares. É uma outra questão que também foi falada mais cedo, né? O Elton trouxe para a gente, o professor Elton, que essa ideia de comunidade, essa ideia de enraizamento, muitas vezes ela pode ser, inclusive, perigosa. Eu gostei bastante, lembrei bastante desse trecho, né? Esses três autores colocam o conceito de lugar em evidência ao mesmo tempo em 1976, em um encontro da Associação Americana de Geógrafos. Foi uma grande coincidência, mas a geografia humanística ela é resultado de uma série de retomadas de questões levantadas antes pela geografia cultural. E, em 1976, nos Estados Unidos, eles se encontram e apresentam essas proposições ao mesmo tempo. É o chamado coletivo humanista da geografia. E essa influência tem repercussões entre estudiosos brasileiros, como no caso do Milton Santos e da Anne, Fanny, Alessandra e Carlos. Milton Santos eu chamo de padrinho, porque é o autor que motivou minha pesquisa de doutorado, quando ele propôs... por propor, né? Não quando ele propôs, porque eu não estava lá em 55. Eu só vinha nascer 23 anos depois. Mas, no texto de 1955, ele propõe, como jornalista que era também, né, fazer um mapa dos jornais brasileiros e pensar as regiões jornalísticas. Então, é essa tese dele que eu aplico ao estudar os jornais do Estado do Rio. Então, meu padrinho Milton Santos é, sem dúvida, o maior geógrafo brasileiro, e seus livros, conceitos e formas de abordar o mundo vivido fundamentam o trabalho de todos nós. Quando ele vai pensar o lugar, ele traz 3 atributos que a gente deveria considerar, segundo ele: a sua densidade técnica, que é a presença de objetos de diferentes graus de artifício no lugar. Isso inclui, por exemplo, antenas. Isso inclui, por exemplo, linhas de transmissão, hoje, né, cabos de fibra ótica. Sua densidade informacional, que é o volume de dados e comandos que dizem respeito à sua capacidade de entrar em relação com outros lugares. E sua densidade comunicacional, que, segundo ele, é a densidade mais importante para caracterizar o lugar. É o seu caráter humano, né, vindo das trocas pessoais, cara a cara, intersubjetivas. Para Milton Santos, a abundância e a riqueza dos lugares vem disso, né, vem da densidade humana, que faz com que o lugar seja orientado para o futuro, porque é só quando nós trocamos pessoalmente que nós podemos traçar aquilo que a Ana Buttimer vai dizer em 76 sobre o horizonte, né, um horizonte de futuro que um determinado grupo, pessoas que habitam num determinado lugar, desenham para si, né, ao longo do tempo. Obviamente, isso não é só lindo, isso não é só fofo, né? Isso também é um campo de disputa, porque traçar um horizonte para o futuro num determinado lugar vai incluir uma série de disputas, né? Então, o lugar não vai ser visto como passivo, mas como ativo.
né? E, nesse ponto, Milton Santos vai falar da globalização, que atravessa o lugar nessa conjuntura, e a globalização, com todos os seus problemas, ela não pode ser pensada como somente como fábula. Ana Fana e Alessandra e Carlos, que também é da USP, né, assim como Milton Santos foi, da mesma escola, da mesma linha de pensamento, de trabalho, ela vai definir o lugar da seguinte maneira: lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, apropriada através do corpo, lembrando aqui, né, o que Bruno falou, sentidos, os passos de metrópole, ou mesmo a cidade, lato sensu, a menos que a pequena vila ou cidade seja reconhecida em todos os seus cantos. Para a autora, o caminho para analisar o lugar é o cotidiano, que é onde acontece a construção da primeira camada do vivido. Estou pulando aqui alguns pedaços, né, para poder a gente ir para o ponto, para não estourar o horário. Bom, todos esses conceitos e autores são apenas um sinalizador do caminho para a pesquisa em comunicação sobre o lugar. Há muito mais para ser lido e descoberto, e eu deixo aqui o meu encorajamento por meio da exposição breve da minha pesquisa intitulada O Deserto de Notícias e a Comunicação em Pequenas Cidades Fluminenses, cuja primeira etapa está se encaminhando para a reta final. Bom, então, o que eu tenho feito? Né? A minha pesquisa, ela faz parte de uma ampla agenda, né? Se tiver tempo, depois uns 2 minutinhos, eu falo sobre as possibilidades de pesquisas no campo, mas vou focar aqui na minha por uma questão da necessidade aqui da gente acelerar, porque tem outros colegas para trazer assuntos interessantíssimos para a gente essa noite. Bom, a minha pesquisa em particular, ela busca entender o acesso às notícias e informações locais em pequenas cidades, onde a mídia tradicional inexiste ou é incipiente, e como isso interfere nas práticas de cidadania, vinculação comunitária e vivência política. E aí, depois da conversa na banca da Stephanie, né, com o Elton trouxe para a gente, uma questão que eu estou levando, né, gente, eu sempre falo que as bancas elas são uma cestinha, e eu carrego essa cestinha, eu venho catando assim, as coisas, né, e levo para casa. Faço a minha coleta nas bancas. A coleta de hoje foi um grande se. Né? Se a falta de mídia local interfere nas práticas de cidadania, se a falta de mídia local interfere na vinculação comunitária, se a falta de mídia local interfere, de alguma forma, na vivência política. Meu campo de trabalho é o interior do estado do Rio e o foco está em 6 cidades com até 10 mil habitantes. São Sebastião do Alto, Macuco, Rio das Flores, Comendador Levi Gasparian, Laje do Murié e São José de Ubá. A pesquisa teve início em 2021, por mim e minha equipe, formada por uma colega antropóloga e 10 alunos, todos voluntários. O primeiro passo da equipe foi estudar o perfil socioeconômico desses municípios e fazer o levantamento de todos os meios de comunicação sediados ou circulantes nessas cidades, para compreender a estrutura de mídia disponível. Isso, gente, vai desde o site da Prefeitura, o Instagram da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, até o seu Zé do carrinho da bicicleta de som, que pedala anunciando as mortes, falecimentos e horário de enterro. Né? Inclui tudo isso. Inclui o jornal diário, a rádio comunitária, e a gente quer o podcast. Né? A gente quer saber o que existe nesses lugares. A gente conseguiu fazer esse levantamento, e isso nos levou para uma segunda etapa da pesquisa, que foi entrevistar os comunicadores que a gente conseguiu identificar. Saber como que essas pessoas fazem comunicação local, nem sempre é jornalismo local. Né? Jornalismo no sentido industrial da coisa. Né? E foi muito rico. A gente estava no período da pandemia, não podia carregar aluno para o campo. Eu tenho um filho que, na época, era ainda criança, não podia sair de casa, não estava vacinado ainda, lockdown. E a gente fez todas essas 2 primeiras etapas online. Né? Tivemos muita dificuldade em São José de Ubá, Laje do Muriaé, porque um dos entrevistados tinha um celular com uma conexão muito ruim na cidade. Mas, ainda assim, a gente conseguiu fazer essas entrevistas. Né? A segunda etapa, entre 2021 e 2022, foi essa, né, das entrevistas.
Em Laje do Muriaé, conseguimos falar com uma pessoa que não é jornalista profissional, esse com quem a gente teve dificuldade por conta da conexão. A principal atividade dele, ainda para lembrar hoje nossas conversas na banca da Stephanie, foi restaurar imagens sacras. Ele é um restaurador de imagem de Nossa Senhora, mas a paixão dele é a notícia, é o jornalismo. E ele montou um blog, Instagram, e ele passa o dia correndo atrás de notícia, e de noite ele vira à noite restaurando a imagem da igreja. São essas histórias, sabe? Isso é de uma riqueza, e é tão interessante conversar com essas pessoas e, enfim, coletar delas o que elas acreditam a respeito do lugar, o valor notícia que elas atribuem, né, para as coisas que acontecem ali. Em São José de Ubá, entrevistamos 2 radialistas. Um deles, quando era criança, todos os 2 são da área rural. Um deles, quando era criança, pegava toco de cerca e fazia de conta que era o microfone da rádio. Ele falou que um dia ele ia ser radialista, e se tornou radialista, né? E tirou o registro de jornalista no Ministério do Trabalho, porque não precisa mais do diploma para ser jornalista. E o Messias Lucas faz um trabalho incrível, ele tem uma linha de transmissão de notícias no WhatsApp, enfim. Em Comendador Levi Gasparian, entrevistamos um dono de jornal diário e um cinegrafista que fazia filmagens de moradores idosos da cidade sobre a história deles, da família deles na cidade, e exibia na rua, na frente da casa do morador. Aí ia pipoqueiro, ia o pessoal da rua, para conhecer a história do lugar, através dessas pessoas. Só que ele não sabia como armazenar os vídeos, e ele perdeu a maior parte deles, porque ele não sabia usar o Drive do Google. Sabe? Então, há uma série de questões relacionadas a letramento midiático, letramento digital, acesso a recursos, que a gente, né, acha importante discutir. Em São Sebastião do Alto, a gente entrevistou um político, influenciador digital, via Facebook, um grupo de rapazes podcasters ligados à cultura pop, super críticos da cidade, que também já foram banidos assim diversas vezes do centro da cidade pelas coisas que eles falaram. Em Macu, com uma jornalista, que é moradora da cidade, jornalista formada, moradora da cidade, mas o jornal dela não circula na cidade, porque ele é diário oficial da prefeitura vizinha, então só circula lá, né? O jornal da cidade não serve à cidade, né? Bom, nós já conseguimos, até o momento, analisar os índices de conectividade digital nessas cidades, com dados da Anatel. Desenvolvemos um survey nessas 6 cidades e conseguimos aplicar com 59 respostas, que não são representativas, mas são indicativas, importantes. Esses dados estão sendo vão começar a ser analisados nesse momento. Fizemos um grupo focal em São Sebastião do Alto há poucos meses, conversando com moradores dessa cidade para saber sobre as demandas de notícia e informação local. E que eu acho que é uma das coisas que a gente pretende deixar como produto, né? Estamos desenvolvendo um aplicativo de produção de notícias locais para cidades sem mídia, um dispositivo que nós pretendemos que componha uma política pública de comunicação e que seja gerida em cogovernança, universidade, comunidade e governo. Está sendo desenvolvido por alunos de ciência da computação e sistemas de informação da UF de Niterói, porque nós não temos esse curso na UF Campus, de onde eu venho. E prometo que eu estou fechando, tá? Em 1 minuto eu falo o resultado parcial dessas pesquisas, né? Há uma relativamente abundante apropriação das mídias digitais pelos moradores e lideranças, que usam esses meios para a produção e veiculação de conteúdos que comuniquem temas de seu interesse. Essas mídias criadas pela comunidade também são usadas para reforçar a imagem da cidade como lugar, origem, lar, espaço de memória e afeto. A construção desse novo social nos permite pensar novas formas de interação entre os moradores da cidade e deles com o mundo fora desses limites. Podemos dizer que os perfis e páginas criados nas e sobre as cidades geram espacialidades, porque esses lugares poderão se tornar conhecidos e revisitados. Esses perfis e páginas também potencializam o conhecimento do cotidiano comum. Uma vez congregados pela informação que circula e atravessa a cidade, os moradores dizem ter, né, na coleta que nós fizemos diretamente com eles, o seu comportamento
modificado. O social digital se torna um espaço múltiplo de ações. Esse ano, a pesquisa continua e vai ser ampliada para cidades com até 10 mil habitantes. Muito obrigada e desculpa pelo tempo. Gente. Eu queria muito que a gente tivesse um tempinho para fazer perguntas aos nossos convidados, mas a gente realmente está com um horário apertado que ainda temos a roda de conversa com os autores do dossiê. Então, eu vou convidar os presentes que depois tomem um cafezinho aqui com o Bruno e Jaqueline, se for o caso, e continuem a conversa, né, num ambiente mais informal aí no fim do evento. E agradecer vocês, né, para a gente poder compor a mesa agora com os demais colegas. E aí eu vou pegar aqui meu documento para não errar nomes. Vou chamar agora, então, 3 autores que aceitaram o nosso convite para vir aqui falar dos seus trabalhos publicados. E, ao final, se a gente tiver um tempinho, a gente abre de novo uma rodona de conversa para todos os presentes. Primeiro, eu queria chamar a Amanda Diniz Ferreira, que é mestre em Ciências Sociais e doutoranda também em Ciências Sociais pela PUC. A Amanda publicou o artigo A Propagação do Discurso do Sexo, o papel do jornal Estado de Minas na difusão de estereótipos de gênero entre as décadas de 30 e 80. Também quero chamar o Cláudio Henrique Vieira, que é mestre e doutorando em comunicação pela UFMG, lá no PPG-Com, que publicou o artigo Etnomídias Indígenas, Rádio Iandê e Mídia Indígena, Educomunicação e Produção de Contranarrativas. E, por fim, mas não menos importante, o Daniel Macedo, que é doutorando em comunicação pela UFMG também, que publicou o artigo já mencionado aqui pelo professor Bruno, Entre Retirantes e Flagelados, Palavras e Significações dos Sertanejos Migrantes em Testemunhos da Seca, de 1877, no Ceará. Esse momento agora é um momento mais informal, em que eu vou provocar algumas perguntas para vocês, e aí, se vocês precisarem usar aí o suporte, eu vou pedir para o Luiz abrir, né, vocês têm algumas imagens, algumas apresentações, e, na verdade, eu acho que o Bruno já deu aí um pontapé legal quando ele falou um pouco dos bastidores do processo, né, de como é organizar um dossiê, como que é para mestres, doutorandos, doutores e também, enfim, esse gesto de publicizar a pesquisa, né? E aí eu vou passar a palavra para o Daniel aqui, depois vocês podem falar na ordem que acharem mais interessante, sobre quais foram as motivações dessa pesquisa que vocês conseguiram publicar no dossiê, se é parte de pesquisa de mestrado, doutorado, enfim, de onde surgiram um pouco essas histórias. Depois eu tenho outras perguntas para vocês. Obrigada. Pode ficar. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer ao Bruno pela iniciativa do dossiê, agradecer a Verônica pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Eu sou Daniel Macedo, sou doutorando em comunicação pela UFMG e estou atuando como professor no departamento de jornalismo da UFOP. E o texto ele surge a partir de uma dúvida que me vem durante a pesquisa do doutorado. Eu ainda não concluí, estou naquele momento das últimas cenas, da escrita da tese, e eu pesquiso um conjunto de narrativas audiovisuais produzidas sobre os campos de concentração do Ceará, que aconteceram nos anos 30 do século passado. Só que, à medida que eu ia me envolvendo com esses materiais audiovisuais, em maioria produzidos em 2019, eu começo a perceber outras relações, tanto sobre os campos de concentração, que ocorreram em 1932, mas para acontecer em 32, tiveram outras experiências em 1915, em 1877, assim como começa a notar que certas palavras que são muito importantes em 2019 para poder se falar sobre esse acontecimento histórico, elas são forjadas no tempo e não há uma necessária discussão sobre essas palavras. E eu percebi, olhando, que retirantes, flagelados, são palavras muito recorrentes para se falar sobre pessoas migrantes. E comecei a me questionar, nossa, mas se essas palavras são importantes, com sentidos hoje que falam sobre esse lugar da migração, quais eram os primeiros sentidos quando essas palavras são forjadas? E eu começo a observar que, em 1877, num primeiro momento em que teve uma seca com grandes fluxos migratórios, onde as secas não tinham grandes mobilizações de pessoas para centros urbanos, não se tinham grandes centros urbanos fora da Guanabara, e aí, naquele momento, se forjam essas palavras. E aí me importa investigar os usos sociais dessas palavras a partir dos testemunhos de duas figuras que vêm de lugares diferentes, de relações diferentes, e que estavam em Fortaleza naquele momento, que era o Rodolfo Teófilo, um médico sanitarista que trabalhava com política de vacina nas regiões dos abarracamentos, que é esse
embrião de uma política de gestão populacional de imigrantes, que foi fundamental para se criarem os campos de concentração de 15 e de 32, e o José do Patrocínio, que era jornalista carioca, foi enviado para Fortaleza para poder acompanhar e relatar para as pessoas da sede do Império o que era aquilo que se debatia no parlamento sobre fome, miséria, as pessoas pobres andando nas ruas da capital, que já se orientava a um projeto de modernização sobre modos parisienses. Então, é isso que me interessava pensar. Bem, boa noite a todos, a todos e todas. Obrigado pelo convite, Verônica e demais. O que me motivou a estudar, a escrever sobre etnomídia indígena, primeiramente, o meu trabalho, a minha pesquisa iniciada no mestrado em comunicação social na UFMG, que era sobre culturas indígenas, com recorte para duas etnias, dois povos, né? O Mutina e Pareci, respectivamente de Pará e Mato Grosso. Então, a partir do momento, né, que a gente começa o mestrado, é aquela velha história, você aprende a dirigir depois que você tem carteira, né? Embora eu não dirija. Mas o mestrado, ele fica aquela coisa assim, poxa, 2 anos são importantes, mas eles são um tempo muito pequeno, né? E aí fica aquele gostinho do quero mais. Eu preciso entender, ainda mais quando se trata de culturas indígenas, de povos indígenas, né? E após 2 anos de pesquisa, de escrita, eu tive a certeza de que eu não sabia praticamente nada. Aí que fica bom, né? Começa a ficar gostoso a conversa. E aí eu fiquei fora depois do mestrado, que eu concluí em 2021, eu fiquei até o ano passado, longe da academia formalmente falando, mas atento, continuando ali a ler, a pesquisar, a trocar ideia com povos indígenas, até por conta de ser jornalista e trabalhar na Rede Minas, e fazer uma produção de uma temporada sobre literaturas indígenas. Aí, mais uma vez, eu me pus em contato com indígenas do país todo, e aí continuou me rondando essa questão, né, das culturas indígenas, até que eu defini pensar o doutorado. E aí, pensar o doutorado, eu falei, preciso continuar, mas não queria necessariamente continuar com o mesmo corpus que eu tinha, que era uma série da agência pública intitulada Amazônia Resiste, que foi o corpus do meu doutorado. Mas do mestrado, desculpa. No doutorado, eu achei que aquela série meio que já estava vencendo em alguma medida, e aí eu queria avançar um pouco nessa conversa sobre povos indígenas. E aí, nesse contato, tanto com a pesquisa do mestrado, quanto com os indígenas autores e tantas outras leituras, eu cheguei às 2 etnomídias que eu estudo, que estão apresentadas nesse artigo e que viraram meu projeto de doutorado, que é a Rádio Yandê e a mídia indígena, inicialmente chamada mídia índia, mas depois, né, por uma questão da palavra índia não ser bem colocada para não indígenas, pelos não indígenas, eles reintitularam mídia indígena. E aí, observando o que eles fazem, as produções, e que são contranarrativas, né, como está colocado no título do artigo, eu entendi que aquilo também era um trabalho que, em forte medida, dialogava com o meu mestrado, porque se no mestrado eu estudei memória de 2 povos indígenas, as etnomídias, elas trazem as memórias, em grande medida, de vários povos, né? Tanto os estudados no mestrado, quanto tantos outros. Então, eu falei, eu vou seguir falando de memória, mas falando pelas etnomídias, né? Estudando, olhando para as etnomídias e vendo o que elas me trazem nesse sentido, mas não focado mais na palavra memória, embora ela esteja subentendida o tempo todo, pensando mesmo a produção de contranarrativa que acontece, né,
nesse trabalho que elas fazem, e, ao mesmo tempo, o viés educomunicacional, ou etnocomunicacional, que tem, porque são etnomídias que dialogam muito com a juventude, que são produzidas, feitas, alimentadas, direcionadas, retroalimentadas por jovens indígenas, estudantes ou não, né? E todos se colocam como comunicadores, independente de serem ou não graduados, mas eles se colocam nesse lugar de comunicadores indígenas que produzem notícia, né? Mas que é uma produção, sobretudo, voltada para as questões e causas caras aos povos indígenas, e em que eles se apropriam das mídias, vamos dizer, dos dispositivos sociotécnicos ali, para fazer algo diferente, né? Mudar por dentro. Então, tudo isso e mais alguma coisa que me motivou. Olá. Esse aqui pode falar, né? Tudo bem? Gostaria de agradecer, né, por estar aqui essa noite, né, nesse evento lindo. É muito legal participar disso tudo, participar da revista. Foi muito interessante. E eu queria falar, assim, falar um pouquinho de onde que eu vim da História, né? Eu fiz graduação em História na UFMG, e lá que eu comecei a fazer pesquisas, né, num projeto que chamava Projeto República. Eu comecei a fazer pesquisas sobre a época da ditadura e comecei a pesquisar em jornais antigos, né, lá na hemeroteca. E isso, no momento, para mim, eu não estava nem pensando ainda sobre mulheres, sobre gênero, nada. Eu comecei a fazer essa pesquisa, né, na graduação, e quando eu comecei a observar jornais de 1937, 1940, né, eu comecei a perceber uma diferença muito grande na imagem feminina nesses jornais. E eu achei aquilo muito interessante, aquelas propagandas, o jeito que as coisas eram direcionadas às mulheres, né? Na maioria dos jornais, não havia nem menção, às vezes, às mulheres, e quando mencionava alguma coisa, era para fazer uma propaganda de um fogão, de alguma coisa, de um eletrodoméstico. E aí eu fiquei pensando, gente, como que as coisas mudaram, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Aí, quando eu formei em História, eu falei assim, vou tentar um mestrado nessa área, vou pegar essas pesquisas, vou pesquisar mais, né? E vou fazer uma trajetória da mudança que a mulher, né, da imagem da mulher. Só que eu estava muito inocente. Eu estava muito inocente, porque na minha cabeça, a gente estava assim, tinha mudado tudo, a gente estava, né, no ápice, agora as mulheres estavam no ápice e tudo, e eu ainda não conseguia perceber o preconceito que ainda existe, estereótipos que ainda existem, né? E aí eu comecei a tentar, né, na área da História, né? Não passei. Foi ótimo eu não ter passado, porque depois eu fui para a área das Ciências Sociais, estudei gênero, né? E aí eu comecei a entrar mais, né, nesse campo. E foi muito interessante, né? Essa pesquisa minha de mestrado, assim, eu amei fazer. Eu acho que a gente tem que amar fazer, né? Isso que é o bom do mestrado, é a gente ter esse prazer, né? E é aquela coisa de pesquisar aqueles jornais, né? Tocar neles e tal. Então, é uma coisa muito linda. E eu encontrei muita coisa mesmo. Eu pesquisei em 2 jornais, né? Eu pesquisei no Estado de Minas e no Diário da Tarde. E em 3 épocas distintas. A princípio, os professores falavam, olha, acho que você não vai conseguir fazer essa pesquisa está meio grande demais. Mas, por fim, graças a Deus, eu consegui, deu tudo certo, eu fiquei muitos dias lá, consegui uma licença no meu serviço, né? Então, eu passei dias e dias na biblioteca. E aí eu pesquisei, foram 189 exemplares de jornais, né? Dos anos 30, foi o ano de 1934, dos anos 60, foi o ano de 1960, e nos anos 80,
1989. E aí eu escolhi épocas assim políticas, assim, épocas de eleição, épocas que as mulheres foram para as urnas. Eu queria ver o que o jornal ia falar disso, né, e tal. Então, assim, nessa pesquisa eu tive muito material, muito mesmo, que não deu para ser usado na pesquisa toda, tanto que agora eu estou iniciando o doutorado, né, eu pretendo ir mais para a área de observar a educação, né, também em jornais, porque me fascina muito. E foi assim que eu fiz, né, esse artigo, né, eu peguei uma parte, né, dessa pesquisa, algumas reportagens, algumas propagandas, principalmente propaganda. Eu usei mais propaganda aqui, né? E do Estado de Minas em si, porque eu acho que o Estado de Minas foi um jornal que eu consigo afirmar melhor, que foi um jornal que propagou muitos estereótipos, né? O Diário da Tarde também, mas eu acho que o Estado de Minas eu poderia aprofundar mais isso no Estado de Minas. Então, eu utilizei só o Estado de Minas no artigo, né, na pesquisa. E o objetivo era mostrar como que houve muita propagação desses estereótipos, né? Eu estou falando muito, né? Acho melhor deixar para falar depois. É mesmo, estou falando muito nesses jornais, né? E depois eu falo mais. Obrigada, gente. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, depois eu devolvo para a Amanda, a gente volta de lá para cá, então, para ela continuar explicando, né? Eu estava notando aqui, ouvindo vocês falarem, que tem alguns aspectos que foram mencionados na mesa anterior, que tem relação, por exemplo, com a dimensão de território da pertença de vocês, principalmente no caso, acho que do Cláudio e do Daniel, né? Quando a gente está pensando na questão indígena, a questão dos migrantes, como o Daniel destacou, e, inevitavelmente, a gente pensar gênero, né? Uma mulher pesquisadora interessada nessas imagens de mulheres nos jornais. E aí, assim, para além do objetivo específico da pesquisa, que foi o que vocês já contaram, eu acho que é interessante a gente compartilhar um pouco como é que essa pesquisa nos atravessa também, né? Porque uma coisa é como a gente lida com ela ali como um fazer, um labor, um trabalho, né? Isso que vocês comentaram, tem o prazo que chega, a gente tem que entregar, estou terminando o mestrado, pensando no que eu vou fazer no doutorado. E junto a isso, como que o processo da própria revista, que eu acho que talvez muitos mestrandos têm contato com isso pela primeira vez, né? E outras pessoas podem estar assistindo, não entendem como funciona o que a gente chama de avaliação cega por pares, né, que é duplo cega, o fato de que o trabalho é avaliado por uma pessoa que vocês não sabem quem é, e essa pessoa também não sabe quem vocês são, e, eventualmente, vai dar contribuições ali que vocês podem ou não acatar, ou como não acatar, e como fazer desse texto um texto melhor a partir desse processo, né? Então, se vocês quiserem juntar essas duas perguntinhas, né, desse atravessamento da pesquisa na vida pessoal, assim, e também de como que isso mobiliza a gente para poder tornar a pesquisa outra a partir das contribuições que chegam para a gente durante a submissão à revista. Pode voltar, você. Olha, eu, assim, quando me mandaram as críticas, né? Eu geralmente sou muito aberta para isso. Quando eu li, eu falei, realmente, tem isso mesmo. Então, quando a pessoa fala, às vezes a gente não enxerga, né? Quando a gente escreve uma coisa, é muito difícil a gente saber o que o outro vai ler. Pode ser que, quando ele lê, ele não vai ter o mesmo entendimento que a gente. Então, é muito importante a gente aprender a passar para o outro de uma forma clara. Então, muitas vezes, eu posso não ter deixado claro. Então, eu aceito muito bem essa crítica, eu vi, né, várias coisas com relação também à imagem, né, porque as imagens são antigas, são imagens com um padrão meio ruim, né, a baixa definição. Então, assim, eu acho que é uma questão da gente adaptar mesmo. E, se eu entendi bem a pergunta, era disso. E eu achei muito válido tudo isso. Eu estou muito animada, vocês podem ver, né, pela minha cara. Estou muito animada, porque eu adoro estudar, gente. Estudar é comigo mesmo. Então, assim, estou muito feliz de estar fazendo meu doutorado aqui também na PUC.
né, e estar aqui nesse dia. Bem, eu acho que em termos de atravessamento, né, me é caro essa discussão das etnomídias, até pelo papel de jornalista, não sei quantos jornalistas, são todos jornalistas aqui, e nesse cenário, né, de mídia hegemônica, de informação distorcida, esse cuidado que eu tento ter no meu fazer jornalístico, para não ficar reproduzindo absurdos, né, historicamente aí vistos, lidos e ouvidos na mídia. Então, quando toda e qualquer discussão que puxa para esse lado, né, do contra-colonial, evocando aqui Nego Bispo e companhia, me é caro. E também na condição de cidadão, né, porque a gente está tão acostumado a questões, as discussões das pautas indígenas, acompanhar o que receber pautas sempre naquela mesma chave, ou da violência, ou daqueles estereótipos. E aí, quando a gente tem essas etnomídias tentando trazer para o outro lugar, né, jogando luz para as culturas, para além das questões de disputa de território, mas também, né, jogando luz para a disputa de território, mas aí de um jeito menos enviesado ou não enviesado, jogando luz para esse diálogo entre as novas gerações e, sobretudo, a escuta às velhas gerações, numa época em que a escuta saiu de cena, apesar da comunicação estar mais facilitada com os aparatos tecnológicos. Então, a gente tem uma etnomídia que tem esse cuidado de, ao produzir conteúdo, independente da idade de quem está produzindo, tem uma escuta aos mais velhos, tem um respeito aos mais velhos, e os mais velhos estão se abrindo muito lentamente às tecnologias, à coisa da escrita, porque ainda é uma resistência, né? E aí também é legal esse movimento, e é um movimento que é bonito pela escuta com o corpo, né? Já que são corpos epistemológicos, os corpos indígenas. Então, eu acho que ele ensina muito para a gente, pesquisador, né, que está acostumado com essa palavra péssima de tudo é objeto, né? E o indígena não é objeto, é sujeito. E aí eu acho que nos ensina como pesquisador, como estudantes e como jornalistas a trabalhar um pouco mais a escuta com o corpo, né? Então, muitas vezes é uma câmera que está ligada ali, que o Anapuaca Tupinambá vai gravar pela Rádio Yandê, e ele só deixa a câmera ali, como é o documentário que eu analiso, e o indígena vai falar no tempo dele, do jeito dele, sem aquela excessiva, frenética, ensandecida interferência do jornalista, né? Chatíssima, tentando colocar palavras na boca, já chego ali com uma resposta pensada e querendo que você me dê essa resposta. Então, eles têm uma outra lógica. Então, isso me é caro nessas três condições, cidadão, pesquisador e jornalista. E eu acho que tem me ensinado muito a escrita desse artigo, no sentido dos padrões acadêmicos da BNT, porque é importante, a gente está aqui como pesquisador, mas, ao mesmo tempo, antes e depois desse pesquisador, a BNT, está essa pessoa que está aprendendo a ouvir com o corpo e entender que ser jornalista, ser cidadão, pode ser um pouquinho diferente do que a gente foi educado. Nossa, eu fiquei pensando aqui horrores, literalmente horrores, sobre a primeira pergunta em torno desses atravessamentos com pesquisa. E eu penso que tem três coisas que são importantes de serem ditas. A primeira é que eu nasci e cresci em Senador Pompeu, que é uma das cidades que tiveram campos de concentração em 1932, e isso faz com que uma presença desses campos, marcada pela sua ausência, se dê em relações óbvias e não óbvias, visíveis e não visíveis à primeira vista, e que passam pela minha vida, assim, em diversos momentos, em que se andava... Eu escrevo na tese uma metáfora sobre isso, de que eu ia para a escola sempre andando pelos caminhos da linha do trem que é desativada, e aí, quando meus pais... Um dia eu recebo um cordel do meu pai,
que conta sobre essa história. Eu tinha uns 6, 7 anos e nunca mais andar pela linha do trem foi a mesma coisa, porque ali eu descobri que as pessoas morriam na linha do trem trabalhando. Elas perseguiam a linha do trem para poder fazer migração e eram presas num lugar. Então, a cidade ganha outros contornos a partir dessa história que o meu pai me conta quando ele me entrega esse cordel, porque ele mesmo não consegue nomear e falar sobre as coisas que lhe aconteceram. E nisso, a pesquisa ela se deu no início como um processo de coleção, para retomar a palavra que o Elton me trouxe numa das disciplinas do doutorado. E eu fui reunindo textos e materiais e produções que me ajudavam a conhecer sobre essa história que, apesar de viver anos naquela cidade, eu também pouco conhecia, ou não via por conta dessas dimensões que buscavam invisibilizar e apagar a presença desse acontecimento na cidade. E à medida que eu encontrei esses materiais um dia, não faz tanto tempo, foi bem agora na reta final, eu comecei a me envolver com uma série de jornais publicados na década de 90, e aí eu encontro um rosto que me é familiar, que é o rosto da minha vizinha, que era a pessoa que eu passava os dias na casa dela. Porque meus pais saíam para trabalhar, eu não tinha com quem ficar, ficava ali na casa da vizinha. E aquela mulher, ela tinha sido confinada no campo de concentração, ela conheceu o marido no campo de concentração, ela conta que uma das primeiras pessoas enterradas numa vala coletiva é a irmã dela. Então, aquela história estava ali, na minha cara, na minha vida, ali, todo dia, e descobrir isso é algo que me coloca num outro lugar, numa outra relação com a história, que é muito difícil. E a terceira coisa é que essa pesquisa é uma pesquisa feita em Belo Horizonte. Para cursar o doutorado, me coloco numa situação de um deslocamento, de um lugar migrante. E isso me parece ser também um processo metodológico, porque eu passo a ver marcado por um processo curioso, para brincar com essa coisa do lugar, que é algo que escrevo na tese no 2º capítulo, que é de pensar que há um aparente distanciamento geográfico, mas o que há, na verdade, uma outra qualidade de aproximação, que marca por essa aproximação com o Ceará, não na vivência, no andar pela cidade, mas nesse revisitar das memórias e de ler esses textos e de saber sobre o Ceará nessa aproximação que é distante. Exato. Então, isso é algo que me interessa pensar como dinâmica metodológica e que tenho escrito na tese. E a última coisa, que é sobre os comentários, eu acho que quando a gente partilha um trabalho, a gente abre a possibilidade de ver coisas que não estavam visíveis à primeira vista. E esse texto, ele lidava com questões que não são da minha tese, mas que ajudam a pensar a minha tese. Então, quando recebo os comentários, muda o texto, mas muda também a minha relação com a tese, porque outras coisas que não estavam visíveis ali, por esse olhar que é impregnado dessas relações, me deslocam também, me fazem ver essas outras dinâmicas que enriquecem o texto, enriquecem a pesquisa. Muito bem. Deixa eu pegar o microfone aqui de novo. Eu queria deixar um recado para os nossos presentes aqui, de que tem uma lista circulando para quem quer receber certificado, então, por favor, assinem. E eu vou encaminhar aqui uma última questão, porque a gente tem só mais 15 minutinhos aqui, então cada um vai ter 5 minutos para poder concluir, em que eu queria ouvir de vocês que dicas, não são necessariamente dicas, assim, o que vocês acham do que vocês pesquisaram e publicaram na revista, que é essencial para convencer pessoas que estão aqui assistindo o nosso trabalho, né? Que vocês sejam lidos, que vocês sejam citados, vocês puderem falar um pouquinho das contribuições que vocês acreditam que essa discussão traz para o campo, né? E acho bem interessante que a Amanda tenha essa trajetória lá da história para as ciências sociais, mas tenha também tomado esse jornalismo, né, como um lugar de observação e tendo vindo publicar numa revista que é do campo comunicacional, conseguindo fazer esse diálogo, né? Então, estou pensando aqui assim, façam agora a propaganda de vocês, porque que os textos de vocês devem ser lidos e citados, que eu acho que é um movimento de pesquisa, né, voltado para o que a gente chama que são os nossos pares, né, as pessoas que são também pessoas pesquisadoras, que podem ter interesse na pesquisa de vocês, mas que pode convencer até uma pessoa que não é especialista no campo a ler e se interessar pelo trabalho que vocês realizaram. Então, são os momentos finais. Vamos começar pelo Daniel.
Eu acho que uma pista para responder isso o Bruno já trouxe. Se fala muito pouco sobre um conjunto de acontecimentos históricos no Brasil, e esse falar pouco me parece uma política de memória que diz sobre que Brasil é esse que nós conhecemos, ou que Brasil é esse que pode figurar nos livros de história como a construção de uma identidade nacional, de uma memória nacional, e quais são esses outros acontecimentos que não cabem ali. Não cabe na história do Brasil reconhecer que nós tivemos campos de concentração anteriores ao nazismo, e que são muito diferentes. Não cabe a sinonímia de colocar os dois no mesmo lugar. Não cabe na história do Brasil considerar, para listar outros casos, que o Ceará foi o primeiro lugar onde aconteceu o bombardeio aéreo no país durante o governo Vargas, que foi o mesmo governo que realizou os campos de concentração em 1932. Por que esses dois acontecimentos, que são acontecimentos referenciais, não são acontecimentos que estão no livro de história? Ou por que nós não falamos sobre esses casos? Acho que o meu trabalho, a minha pesquisa, se orienta a um deles, não como algo conclusivo, não como algo resolutivo, mas como um chamado para anotar essas situações e pensar uma história nacional, porque quando a gente fala sobre os campos de concentração, a gente está falando sobre disputas de orçamento que eram regidos numa dinâmica nacional, que tinha disputa no parlamento, mas de uma outra lógica. O lugar do acontecimento, o espaço do acontecimento, não é Rio, São Paulo, Minas Gerais, é o Ceará como esse lugar que mobiliza um imaginário sobre a disputa política num determinado momento histórico. Acho que ajuda isso. Bem, eu acho que quando a gente vê, até está lá no artigo, né, quando a gente vê o avanço da extrema-direita, do fascismo, das fake news, eu acho que é uma das justificativas assim, para a escrita do texto, do artigo, da pesquisa, e que, por extensão, pode ser uma boa justificativa para as pessoas lerem, né? Buscarem mais essa fonte de informação, no sentido de que, se a gente está precisando, chegou um momento histórico da descida do muro, né? Não dá mais para fingir que eu sou uma coisa que eu não sou, ou sou amigo dos dois lados, porque o outro lado está nos empurrando a tomar um partido. Então, se a gente toma partido na condição, seja quem está assistindo agora pela internet, ou seja, as pessoas que estão aqui presentes, ou os nossos pares acadêmicos que vão ler e tal, eu acho que pensar etnomídia indígena, pensar, como disse meu colega aqui, e Bruno também, pensar a história, né, a história da história, para aquém desse presente, dessa vida excessivamente pensada no presente, porque a gente está falando de povos milenares, né, que construíram isso que está aqui, né, e tiveram seus territórios invadidos, e aí a história foi apagada. Então, eu acho que se agora a gente tem as mídias digitais para ser mais um local, né, um dispositivo que ecoa essas vozes apagadas, né, e trazendo um pouco assim, o outro lado dessa história, que conjuga passado, presente e futuro, nesse momento de acirramento mesmo, e de disputa de espaço e, ao mesmo tempo, dessa proliferação desse território fértil para o fascismo. Então, mais do que nunca, precisamos buscar fontes confiáveis, ou mais fontes, diversidade de fontes, e questões indígenas. Se nós temos fontes indígenas, vozes indígenas, né, o nós por nós, como eles dizem, por que não? Então, eu acho que é isso que está ali atravessando o artigo, e segue atravessando a minha pesquisa de doutorado, e que, enfim, é isso. Para mim, eu acho que a principal importância, né, é a conscientização, né, das pessoas. Eu creio que, assim como eu, lá na história, eu de 20 anos atrás, não, né? Não exagero, não sou tão nova, não sou tão velha assim, não, né? Vamos pensar aqui quantos anos atrás. 2010? Já tem um tempinho, né, gente? Então, 15 anos atrás. Eu, de 15 anos atrás, achava que a gente tinha, assim, uma mudança tão grande, que as mulheres já estavam
praticamente equiparadas aos homens, né? E eu, com a minha pesquisa, eu fui percebendo que não, né? Eu fui percebendo que existe muita coisa aí, né? Desde do laço de fita no bebezinho, desde estourar um balãozinho rosinha, mulher, homem, ou um balãozinho azul, né? Porque o azul é a cor do homem e o rosa é a cor da mulher, né? Eu tô com esse vestido rosa aqui, provavelmente, talvez por isso, né? Uma coisa do meu subconsciente, né? Que eu venho levando comigo que o rosa é bonito. Então, ó, hoje em dia eu acho o rosa bonito. Então é uma coisa que começa ali desde o berço, uma coisa que começa desde o berço e que foi extremamente propagado. Então, assim, territorializando, né, a minha pesquisa, é uma pesquisa belo-horizontina, né, uma pesquisa de um jornal mineiro, né, eu também fiz a pesquisa com o Diário da Tarde, né, mas, né, a gente territorializa em Minas Gerais, mas pode abarcar muitos outros lugares, né, porque são exemplos de propagandas, né, que rodaram por aí. Então, assim, né, é só uma forma da gente focalizar aqui em Belo Horizonte, mas fazer uma reflexão muito maior, né, do que aconteceu, né, o que foi propagado e o que isso gerou, né, nos dias de hoje. Então, assim, eu falo isso também no artigo, né, da propagação, né, inclusive do discurso médico, né, do discurso que existe aí desde o século XIX, né, sobre a binarização do sexo, que a mulher é um polo e o homem é o outro polo. São polos distintos que não tem nada a ver um com o outro, né? E isso foi muito propagado, foi muito difundido, né? Como se as diferenças naturais, as diferenças corporais, né, fossem uma coisa muito grande, muito gritante. Até hoje a gente escuta tudo que a gente vai fazer, a gente fala, a gente vai dirigir, o pessoal, é mulher no volante. Até hoje a gente escuta esse tipo de estereótipo, né? Eu acho que é o meu telefone, gente. Vocês me perdoam? Não é o meu? Obrigada. Eu até perdi o que eu estava falando, gente. Isso, então é uma coisa muito propagada, né, que a gente escuta hoje, até hoje, gente. Tá dirigindo mal, só podia ser mulher. Meu pai ainda fala umas coisas assim que, sinceramente, eu fico muito revoltada. E eu vejo muita coisa propagada que a gente não percebe. Você está nervosa? Os hormônios, a flor da pele, porque mulher é assim, homem é assim. Não é assim, gente. Tem homens emotivos, né? Tem homens que choram, porque homem não pode chorar. Então, são coisas que a gente pensa que já passou, mas não passou, né? A gente continua com esses estereótipos aí rodando. Então, o meu objetivo é procurar raízes, né? De onde que vem, né? De onde que vem essas coisas que a gente fala hoje em dia, né? Tem até uma imagem que eu coloquei no artigo também de uma mulher falando de acidente, né? De carro e tudo, e uma mão feminina no volante. Cuidado, tal. Então, assim, querendo dizer, porque se a mulher pegar, então pode tomar cuidado. Então, a própria propaganda fazendo essa referência, né? Então, é uma reflexão muito importante que eu acho que a gente tem que fazer diariamente, né? E é isso, eu acho que essa é a importância da pesquisa. Espero que eu possa progredir mais no doutorado, pesquisar mais coisas, agora com relação à educação, né? Da educação feminina, a diferença, né, na educação feminina, que hoje em dia a gente vê ainda marcado, né? A gente percebe mulheres nos cursos de RH,
né? Porque a mulher é muito melhor para se relacionar com as pessoas. O homem não. O homem é bom na matemática, o homem é bom no raciocínio lógico, né? Será que realmente é uma diferença fisiológica ou será que é uma diferença que foi criada culturalmente? Será que desde a infância o seu pai não falou assim com você: ô, minha filha, cuidado aí, que você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir andar com esse carrinho aí, né? Ou você não vai fazer tal coisa. Ou um incentivo, né? Porque com incentivo a gente vê muita mulher aí dirigindo caminhão, a gente vê muita mulher na engenharia, muita mulher na ciência de dados, né? Então, assim, é isso que a gente espera, que as pessoas comecem a refletir e a pensar diferente, porque se desde o berço continuar, né, nisso, mulher é totalmente diferente do homem, né? Nós não vamos criar mulheres para serem líderes, né? E não estou falando isso tipo um trocadilho da Branca de Neve do filme, não, porque está todo mundo falando, né? Que a Branca de Neve ficou muito diferente. Eu nem vou tocar nesse assunto, que foi muito polêmico esse filme. Mas é isso, a gente se conscientizar. Então, eu acho que essa é a importância. Estou falando demais de novo. Muito obrigada. Obrigada, Amanda, e agradeço também ao Cláudio, ao Daniel. Fica aí o gostinho para quem quiser continuar conversando com os autores. Acessem o site dispositiva.org.br, leiam os artigos deles. Lá tem os e-mails de contato para quem quiser trocar uma ideia. Eu tenho certeza que eles vão ter muita satisfação, né, de poder continuar falando das pesquisas. E agradeço também ao professor Bruno e à professora Jaqueline, que tanto contribuíram aqui para a gente expandir as nossas ideias sobre os temas do dossiê em busca de um local da revista Dispositiva. Muito obrigada a todo mundo que está presente e a quem está acompanhando online. Temos um recado aqui que eu não entendi. É verdade. Então, convidamos todo mundo que tiver interesse em publicar com a gente, que agora a gente publica em fluxo contínuo, a gente recebe artigos em fluxo contínuo e publica em fluxo contínuo também, o que significa que a gente não espera mais o semestre fechar para poder publicar. Isso é ótimo, principalmente para quem tem prazos a cumprir, não é mesmo? A gente acelera o nosso processo e coloca a ciência disponível para a leitura e apreciação de todos com muito mais agilidade, rapidez. Tem muitas outras novidades da Dispositiva ainda para esse ano de 2025, então acompanhem a gente nas mídias sociais e o site também para poder saber de todas as novas edições que serão publicadas. Obrigada pela presença dos professores, colegas editores e editoras. Ficamos muito felizes, né, de poder conversar aqui sobre os nossos temas preferidos. É isso, muito obrigada.